A paz do Senhor Jesus para todos. Pastor Afonso, aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia. Passando aqui rapidamente. Cheguei do trabalho pela manhã, um pouco cansado. E agora me preparando para ir para o trabalho mais uma vez. Eu quero, nesta tarde de sábado, hoje são 24/5/2025, quero te desejar um final de tarde em paz, um começo de noite em paz e uma noite abençoada de livramento, e que toda má notícia que iria bater em nossas portas neste dia de hoje, ela já caiu por terra em nome de Jesus. Toda notícia que não agrada, toda notícia que viria para tirar paz, ela já caiu por terra em nome de Jesus. Que esta noite o nosso bom Deus nos dê um sono reparador, um sono de paz, que possamos sentir a presença do nosso bom Deus ao nosso redor nesta madrugada. Que desde já eu quero te agradecer pela sua companhia aqui no nosso canal Podcast com o Pastor Afonso. Eu sou muito grato. Mas sem perca de tempo, eu estava aqui já me arrumando para trabalhar, mas não, ainda dá tempo eu deixar uma palavra da parte de Deus. Quero orar, porque eu quero compartilhar uma palavra do coração de Deus para o meu e para o seu coração. Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai santo, nesta tarde de sábado, eu apresento nas tuas mãos este momento. Uso meus lábios mais uma vez para falar com esta pessoa, para falar com este amigo, essa irmã, esse irmão. Deus, toma a direção, fala, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 17, que diz assim, somente esse versículo. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Só essa passagem é rapidinho, só esse texto rapidinho. Aqui esse texto ele está relacionado ao contexto do filho pródigo. Lucas 15 fala, 15 a partir do 11, fala que este jovem, filho de outro irmão também, irmão de outro irmão, e o pai, um dia ele acorda com o coração desejoso de reescrever outra história, de reescrever uma nova história, escrever uma nova história para ele. Ele está pensando em sair da sua casa para viver uma nova história, algo diferente. Ele pede ao pai a herança que ele tem direito. É uma fatalidade falar disso. Filho falar de herança com os pais ainda vivos, é muito lamentável isso. Uma família está discutindo sobre herança ainda, os pais ainda no leito, vivo na cama ainda. Muito triste isso. Demonstra claramente aonde está realmente o valor, infelizmente. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Este jovem, ele pede ao pai a sua herança, que ele vai embora.
ele quer uma nova história, ele quer uma nova aventura. E esta aventura que ele está escrevendo para a sua história é semelhante a mim, é semelhante a você que me escuta. Às vezes nós queremos escrever uma história e essa história não sai como eu e você desejamos, como você deseja, como você desejaria, como você pensava que terminaria. Essa nova história que este jovem escreve não vai ter o fim a qual ele pensava. O texto sagrado vai dizer, se você puder ter um tempo aí mais tarde de ler Lucas 15, do 11 todo, você vai ver que ele indo para uma terra longínqua, gastou toda a sua herança, e quando ele gasta essa herança, diz que ele começa a padecer fome. E o texto sagrado diz que ninguém lhe dava nada, ninguém ajudava. Ao ponto de alguém oferecer um dos piores empregos que os judeus poderiam receber: apacentadores de porcos. Os judeus não criavam porcos, os judeus não se aproximavam de porcos. Para que nós possamos ter noção a que ponto este jovem chegou, ao ponto de, como judeus natural, aceitar apacentar porcos, e ainda pior, a necessidade que ele estava passando era tão grave por ninguém lhe dar nada. Diz o texto que ele sentiu vontade de comer as bolotas que os porcos comiam. É aí que a ficha dele cai e reconhece que a história que ele queria, essa nova história que ele queria escrever para a sua vida, dá errado. É aí que a ficha cai, que ele vai perceber que o caminho que ele escolheu está errado, que não acabou como ele queria. E a Bíblia diz, em Provérbios 12, 14 ou 14, 12, diz que há caminho para um homem que parece ser perfeito, mas no final é caminho de morte, caminho de frustração. E ele agora está frustrado com essa suposta nova história que ele queria escrever. Mas algo me chama a atenção que eu quero compartilhar comigo e com você. É que ele não se acomodou. Mesmo ele estando nesse estado deplorável, nesse estado de escassez, de ilusão, os planos deu errado, os planos foram frustrados. E eu aprendo algo muito forte neste jovem. É ele ter a consciência que daquela maneira ele não poderia continuar. Ele nos ensina que o dar volta por cima é possível. Reescrever uma nova história é possível. Quando a ficha cai, ele diz: quantos jornaleiros do meu pai em abundância de pão lá em casa, e eu aqui padecendo de fome. Ele para fazer uma comparação. E eu quero dizer para você, eu quero te incentivar a você, que você faça esta mesma comparação. Você continuará nesta vida, ou você vai dar a volta por cima? Será que não está na hora de você refletirmos que do jeito que está não dá para continuar? Ele diz: na casa de meu pai muitos trabalhadores e há pão, e eu que sou filho, estou aqui passando por isso. Levantar-me-ei. Pronto. Não espere ninguém se levantar por você. Não espere ninguém se levantar. Essa parte de se levantar tem que começar primeiro
com você, por você. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Reconhecimento. Ele está voltando para reescrever a sua história, agora com mais cautela, com mais experiência, com os pés mais firmes. E é isso que nós temos que fazer. Eu quero falar para alguém que está passando por esse momento. Você tentou escrever uma nova história para a sua vida e infelizmente não terminou como você queria. Porém, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Não é o fim, é o começo de um recomeço. Levante-se. Levante-se dessa prostração. Você não sabe que errar faz parte dessa vida? Você não sabe que é com os nossos erros que vamos amadurecendo e aprendendo como não se faz? Não esqueçam o que as pessoas irão falar. Importante é você dar a volta por cima. Reescreva a sua história. Reescreva a sua nova trajetória. Reescreva baseado nos testemunhos, nas experiências dessa última que você passou. Reescreva. Não é o fim. Saia desse quarto de depressão. Saia desse estado de desânimo. Escuta, você não é o último. Você não é o primeiro. E não vai ser o último. Todos nós queremos escrever uma história. Quem sabe eu, sim. Já quantas histórias eu já tentei escrever e no final não saiu como eu queria. Agora não. Com Cristo no comando. Observe que ele vai buscar o Pai, que é uma representatividade de Deus. Pai, pequei contra aos céus e perante ti. Agora ele queria recomeçar com o Pai. Ele queria recomeçar agora com um Pai. Vamos reescrever a nossa história com um Pai? Sem o Pai não dá. Sem o Pai não tem como dar certo. Não há história que dê certo sem Deus. Não há história que você possa escrever sem a Trindade Santa. O nosso Senhor Jesus Cristo mesmo falou: sem mim nada podeis fazer. Então, meu querido, minha amiga, meu amigo, reescreva uma nova história para a sua vida. Reescreva uma nova trajetória. Reescreva. Porque todos nós estamos sujeitos a errar nesta vida. E hoje eu te convido, se levante e reescreva uma nova história para a sua vida. Que Deus abençoe hoje e para todo sempre. Continue orando pela minha vida, continue orando por esse projeto. Que Deus abençoe. Fica com Deus em nome de Jesus.